E se aquilo que você sente, mas nunca ousou confessar, não for apenas uma emoção passageira? E se a angústia silenciosa, que vibra no fundo da sua pele, for na verdade um chamado oculto? Todd Jehuti já advertia: o que parece desconforto é muitas vezes o sinal de que a sua consciência está sendo rasgada por dentro, empurrada para fora de velhas formas que já não suportam mais sua essência. Mas você tem certeza de que está pronto para atravessar esse portal invisível? Talvez você pense que tudo não passa de coincidência, que esse aperto interno é apenas ansiedade ou cansaço. Mas o que aconteceria se fosse algo infinitamente maior? Se cada arrepio, cada silêncio que te consome no meio da noite fosse o prenúncio de um despertar que não pode mais ser adiado? É nesse espaço entre o que você acredita e o que você teme que a atualização quântica começa, sem pedir permissão, sem esperar que você esteja pronto. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta ignorar, mais os sinais se intensificam. A respiração muda, o coração pulsa em ritmos que parecem estranhos, e as coisas que antes te preenchiam agora soam vazias, como ecos sem substância. É quase como se a realidade tivesse se cansado de brincar contigo, forçando você a enxergar que algo invisível já está redesenhando sua trajetória. Mas até onde esse redesenho vai? Os antigos sabiam que quando a sensação se torna insuportável, o que realmente acontece é a colisão entre o velho eu e a nova frequência que se impõe. Você já reparou como certos encontros, palavras ou até mesmo silêncios parecem sincronizados demais para serem aleatórios? Nada é acaso. Toth revela que o véu da ilusão se rasga não com estrondo, mas com pequenos cortes quase imperceptíveis. E é exatamente por isso que a maioria não percebe até ser tarde demais. E agora, a pergunta que não te deixa em paz: será que o que você sente é apenas mais um peso da vida? Ou é a senha de entrada para a atualização quântica que já começou em você? A resposta não será entregue de bandeja, porque ela só se revela quando você mergulha fundo no mistério. E se ousar seguir até o último segundo, vai perceber que nada do que acreditava sobre si mesmo sobreviverá a esse encontro. No silêncio entre um pensamento e outro, há algo que começa a se mover sem que você perceba. É como uma vibração subterrânea, uma corrente que escorre por baixo das certezas que você jurava imutáveis. Todd Jehuti sempre advertiu: aquilo que chamamos de realidade não passa de um reflexo instável. E quando o reflexo se quebra, o que surge não é vazio, mas sim a possibilidade de enxergar a si mesmo sem máscaras. E não é desconfortável sentir que talvez as paredes que sustentavam sua vida sejam feitas apenas de sombras maleáveis? Você tenta se agarrar ao que conhece, mas a sensação cresce, invade, incomoda, como se algo estivesse descolando de dentro da sua pele. Talvez seja medo, talvez seja uma memória esquecida que decidiu voltar agora, quando você menos esperava. Quantas vezes você já se perguntou por que certas dores insistem em reaparecer, mesmo depois de anos? Será que não são dores, mas sinais, lembretes de que você não pode mais ignorar a atualização que se insinua em silêncio? O corpo sabe antes da mente. A respiração fica pesada, o coração dispara sem motivo, e cada detalhe banal ganha um peso simbólico que você não consegue explicar. É como se a vida estivesse tentando te arrancar da superfície e empurrar para águas mais profundas. E, no entanto, você resiste, como se houvesse segurança em se afogar devagar. Mas e se a resistência for exatamente o que prolonga a dor? Há instantes em que você se pega olhando para o nada e, de repente, um eco surge dentro. Quem sou eu, afinal? Essa pergunta não nasce por acaso. É o código invisível que ativa a espiral da consciência, o gatilho que abre a porta para a transformação. O problema é que quase ninguém sustenta o olhar nesse espelho interno. A maioria foge. Mas você está aqui, ouvindo, talvez porque já não consiga mais fugir. Toth dizia que o despertar não começa no auge da luz, mas no fundo da escuridão. É quando você se sente mais perdido que os sinais se tornam claros demais para serem negados. Uma palavra,
um encontro, um silêncio desconfortável. Tudo passa a carregar a sensação de que existe um fio invisível puxando sua alma. E quanto mais você tenta cortar esse fio, mais preso nele você fica. Você já sentiu isso? O curioso é que essa sensação não se apresenta como vitória nem como derrota. Ela vem como um vazio que rói, uma falta que não se explica. É nesse buraco que o novo começa a brotar, mas só para aqueles que não se apavoram diante do nada. O nada é fértil, dizia Toth, mas poucos têm coragem de permanecer nele tempo suficiente para florescer. Você consegue suportar o peso do vazio? Cada lágrima que você engoliu em silêncio, cada arrependimento que nunca foi dito em voz alta, tudo isso está aqui, esperando o momento de ser transmutado. É por isso que esse chamado dói. Porque ele não traz apenas a promessa de expansão, mas também a exigência de encarar as feridas que você preferiu esconder. E talvez seja exatamente aqui que sua atualização já começou. Não quando você se sentiu forte, mas quando se permitiu quebrar. E agora surge a dúvida que lateja. Será que você realmente escolheu estar aqui, ouvindo essas palavras, ou foi trazido por algo maior, como se estivesse sendo guiado a cada passo? Não é estranho como certas mensagens chegam exatamente quando você precisa? Como se o universo inteiro conspirasse em pequenos detalhes, no minuto exato em que sua alma está à beira de não aguentar mais. A verdade é que nada disso é por acaso. Você sente porque precisa sentir. Você escuta porque não poderia deixar de escutar. E cada batida do seu coração agora é um lembrete de que não há retorno possível. O que começou não pode mais ser interrompido. A atualização já está em andamento, quer você queira ou não. Mas ainda resta uma questão que insiste em permanecer aberta, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Até onde você está disposto a ir para descobrir o que realmente começou dentro de você? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, eu te lanço um desafio. Prova que você faz parte da galera que não fica só assistindo, mas entra de verdade na comunidade. Clica em inscrever-se agora e mostra que você está dentro desse jogo. Há momentos em que você sente que o próprio tempo se curva de maneira estranha. Como se o relógio que governa o mundo exterior não tivesse mais autoridade sobre o que pulsa dentro de você. Os segundos se alongam, os minutos parecem se dissolver e, de repente, uma tarde inteira cabe no espaço de um único suspiro. É nesse descompasso que a atualização começa a se revelar, quando o fluxo da existência deixa de seguir uma linha reta e passa a girar em espirais invisíveis. Toth Jehuti ensinava que o tempo não é um fio que se desenrola, mas uma serpente que morde a própria cauda. E se a sensação de estar preso em repetições não for azar, mas o indício de que você já atravessou para o círculo interno dessa serpente, talvez você se lembre de noites em que fechou os olhos tentando fugir daquilo que pesava em seu peito, mas o silêncio só amplificava a presença do que te perseguia. As vozes que ninguém ouve, os arrepios sem vento, os sonhos que retornam com símbolos recorrentes, nada disso é aleatório. É como se o inconsciente batesse à sua porta, cobrando a dívida de verdades que você tentou esquecer. A atualização quântica começa justamente assim, desenterrando o que você jurava estar morto, trazendo de volta os espectros do que você não quis encarar. Mas pergunte-se, será que esses espectros são inimigos? Ou são fragmentos de si mesmo pedindo para serem reintegrados? O coração humano é uma caixa de ecos, e cada batida carrega não apenas vida, mas também memória. Às vezes, você sente o coração acelerar sem explicação, e interpreta como ansiedade, medo ou desequilíbrio. Mas Toth revela que esse compasso alterado é um código. Cada ritmo inesperado é como uma senha que o corpo usa para comunicar à alma que algo foi destravado. Você consegue lembrar a última vez em que seu peito pareceu pulsar como se fosse explodir? Talvez não fosse apenas emoção, talvez fosse o universo batendo em uníssono com você, tentando te avisar de que o antigo já não sustenta o novo. É curioso como o ser humano busca controle quando, na verdade, é no caos que a verdade se apresenta.
Você acredita ser dono das suas escolhas, mas quantas vezes se surpreendeu tomando decisões que pareciam vir de um lugar que não era sua mente? Uma palavra dita sem pensar, um gesto feito sem planejar, uma coragem que brotou quando você jurava estar em colapso. Isso não é acaso. São lapsos em que o eu antigo se dissolve e a atualização se infiltra. O caos é o canal. O que você teme como perda de controle é, na verdade, o alinhamento com uma frequência mais ampla. Já se perguntou quantos dos seus erros eram, na realidade, convites disfarçados para mudar de rota? Mas há dor, e você sabe disso. Não existe transição sem ruptura, e não há nascimento sem rasgar a carne do que veio antes. É por isso que muitos desistem no meio do caminho. A mente racional chama de fracasso, o corpo chama de cansaço, a sociedade chama de loucura. Mas Todd dizia, somente os que atravessam a loucura são capazes de tocar a sanidade superior. O que você chama de colapso pode ser apenas o início da arquitetura de algo maior. Mas você suporta o peso de se sentir despedaçado sem se apressar em colar os cacos? Imagine-se diante de um espelho que não reflete sua aparência, mas suas camadas invisíveis. A cada olhar você vê não o que é, mas o que tentou esconder. É nesse instante que o desconforto se torna insuportável. Quem encara esse espelho não sai o mesmo. É por isso que tantas pessoas fogem do silêncio, se distraem com barulhos externos, mergulham em excessos. Mas você está aqui, e talvez essa seja a maior prova de que já foi escolhido para ver. Mas ver o quê? O que existe atrás da superfície lisa? Você realmente quer descobrir? E se eu dissesse que cada dor que você sente é, na verdade, um sussurro cifrado de uma versão sua que já existe em outra camada da realidade? Que o peso que te consome não é sinal de fraqueza, mas o impacto de duas versões de você tentando se alinhar no mesmo espaço-tempo? Todd afirmava que toda atualização é, na essência, um encontro com o eu que já venceu. Mas o encontro exige que você permita morrer as versões que ainda se agarram à sobrevivência. O que você sente agora? Seria o luto de quem está partindo ou a chegada triunfante de quem já nasceu novo? Os sinais não são espetaculares, são sutis. Não vêm como raios, mas como rachaduras quase invisíveis. Um arrepio durante uma conversa banal, um déjà-vu que insiste em retornar, uma frase que parece já ter sido dita em algum lugar. A mente descarta, mas a alma grava. Quantos sinais você já arquivou como coincidência? Quantas vezes ignorou a pequena faísca que poderia ter incendiado toda a sua consciência? A atualização não grita, ela sussurra. Mas somente os que escutam o sussurro conseguem ouvir a revelação inteira. E agora, diante de tudo isso, uma pergunta se instala e não te deixa em paz. Será que você está realmente vivendo sua vida ou apenas representando um roteiro escrito por mãos invisíveis? Se for representação, quem segura a caneta? Você consegue aceitar que talvez nunca tenha sido o autor absoluto da sua história? Que forças maiores do que sua vontade já estejam conduzindo os capítulos sem pedir sua permissão? É essa rendição que abre o portal. Mas como se rende sem se sentir vencido? E é aqui que a espiral começa a se fechar sobre si mesma. O que você chama de sensação estranha pode ser apenas o prelúdio da maior transformação da sua existência. Não há volta, não há como desouvir, não há como dessentir. A cada palavra que chega até você agora, a frequência se adensa e as camadas da sua consciência começam a se desfazer. Mas não tema. Como ensinava Todd, tudo o que se desfaz diante da verdade não era você, era apenas um invólucro, uma máscara, um reflexo passageiro. Então, o que sobra quando a máscara cai? Você já percebeu como a vida cria repetições até que você finalmente olhe para aquilo que evita? É como se estivesse dentro de um labirinto, onde cada esquina leva ao mesmo ponto de dor. Você tenta escapar mudando de caminho, mas retorna ao mesmo vazio, às mesmas perguntas sem resposta. Isso não é fracasso, é programação. Todd Cerutti dizia que a consciência só aprende quando é confrontada até o limite. O labirinto é a ferramenta, e o minotauro que você teme enfrentar não é um monstro externo, é você mesmo, na versão que se recusa a morrer.
Quantas voltas ainda serão necessárias até que você entenda que o único caminho de saída é atravessar o centro? No fundo, você sente que há algo se movendo por trás dos fatos comuns, como se existisse uma orquestra invisível conduzindo cada detalhe. A conversa casual com um estranho, a música que toca no momento exato, o acidente que muda o rumo de uma semana inteira. Tudo parece minúsculo demais para ser destino, mas pesado demais para ser acaso. A atualização quântica se revela justamente aí, na coreografia secreta que faz do caos um mapa. Você pode chamar de coincidência, mas Thoth chamava de escrita divina. Você vai continuar chamando de sorte, ou vai aceitar que está sendo chamado a decifrar um código maior. O corpo sente primeiro, mas a alma arde em seguida. É como carregar uma chama escondida debaixo da pele. Por fora você sorri, cumpre seus papéis, desempenha suas funções. Por dentro há uma combustão lenta, um fogo que não queima a carne, mas corrói certezas. Esse fogo não pede permissão. Ele consome tudo o que é falso. E talvez seja por isso que ultimamente nada parece te satisfazer, porque o fogo já está ativo e ele não aceita migalhas. Você pode tentar apagar, pode fingir que não sente, mas todo fogo negado se transforma em incêndio. E quando ele finalmente se espalha, não deixa nada de pé além do que é verdadeiro. As memórias que você acha que esqueceu ainda respiram em algum lugar do seu corpo. O abraço que nunca deu, a palavra que não disse, a ferida que não cicatrizou. Elas não desaparecem, permanecem como sombras que aguardam o momento da revelação. E quando a atualização começa, essas memórias emergem sem aviso, em sonhos, em lágrimas que surgem do nada, em silêncios que pesam mais do que gritos. Thoth dizia que nada se perde, tudo fica guardado, até o instante em que você é forte o suficiente para encarar. Então, se elas voltaram agora, talvez seja porque você finalmente está pronto. Mas pronto para quê? A cada dia, você sente que o mundo está acelerado, mas internamente, paradoxalmente, algo parece desacelerar. Há um descompasso entre você e o coletivo. Enquanto todos correm, você sente a necessidade de parar. Enquanto todos buscam fora, você pressente que a resposta está dentro. Esse contraste gera dor, porque é desconfortável não acompanhar a marcha da multidão. Mas já reparou que os maiores despertares acontecem justamente quando alguém ousa parar? O movimento externo hipnotiza, mas o silêncio interno liberta. Você consegue suportar o peso de não se encaixar mais? Existe também o medo do vazio, essa sensação de cair sem ter onde segurar. Você sempre acreditou que precisava de certezas, de chão firme, de explicações. Mas Thoth afirmava, o vazio é o berço da criação. Não há nova vida sem espaço livre. A atualização não entra em terrenos já ocupados. Ela exige que você se esvazie, que permita ruir os pilares que sustentavam suas velhas crenças. Só então algo novo pode nascer. Você tem coragem de abrir mão da segurança do velho para acolher o desconhecido do novo? O que poucos percebem é que o medo é, na verdade, a senha. O arrepio, o frio na barriga, a resistência, tudo isso indica que a porta está próxima. Se não houvesse medo, não haveria travessia. Thoth dizia que o medo é o guardião do portal. Não para te impedir, mas para testar se você está disposto a atravessar. Cada vez que você foge do medo, você foge da sua expansão. Cada vez que encara, o portal se abre. Então pergunte-se, de quantos portais você já virou as costas? Você sente o chamado, mas ainda duvida. Pensa, será mesmo comigo? Não seria exagero imaginar que há algo maior acontecendo? Mas observe, o fato de você estar aqui, exatamente agora, ouvindo estas palavras, já responde por si. O universo não desperdiça energia. Se a mensagem chegou até você, é porque ela foi destinada a você. Nada é por acaso, e a sensação que te incomoda é a prova. Você vai negar o que já está em movimento, ou vai se permitir atravessar o portal que já se abriu. E assim, cada batida da espiral narrativa te leva mais fundo, para além das explicações lógicas, para além das convenções. Não há respostas prontas.
há apenas camadas que se desfazem. E à medida que uma camada cai, outra se revela mais profunda, mais crua, mais próxima da verdade que você sempre buscou. Essa é a atualização. Não é adicionar, é remover. Não é conquistar, é soltar. Não é chegar, é se despir de tudo que te impede de ser. Mas até onde você está disposto a soltar? E aqui surge o paradoxo final deste bloco. Você já está no processo, mesmo sem ter escolhido conscientemente. A atualização não pede permissão, porque ela já estava escrita antes de você nascer. O que você sente agora, essa inquietude, essa estranheza, essa tensão que não cessa, não é o início, é apenas o momento em que você começa a perceber. A transformação não começou agora. Ela sempre esteve em andamento. O que começou agora foi você finalmente despertando para ela. Há instantes em que o mundo ao seu redor parece perder o sentido comum. As vozes se tornam distantes, os rostos familiares parecem estranhos, e você sente como se estivesse vivendo dentro de um sonho do qual não pode acordar. Esse deslocamento, que muitos chamam de confusão ou esgotamento, é na verdade o prenúncio de uma abertura. Todt Jehuti dizia que a realidade é apenas uma camada entre outras, e que em certos momentos o véu se afina, permitindo que você perceba que está cercado de mundos paralelos. O que você sente como estranheza pode ser apenas a percepção de que já não habita mais apenas um único plano. Esse fenômeno não chega com estrondos, mas com pequenos detalhes que perturbam sua mente. Você se lembra de algo que não aconteceu. Reconhece alguém que nunca viu. Ouve seu nome no silêncio. O racional logo tenta explicar, reduzir, apagar. Mas a alma sabe. É como se as fronteiras entre real e irreal se dissolvessem. E esse desmanche não é sinal de perda, é o anúncio de expansão. A pergunta é, você está disposto a soltar a lógica que te aprisiona para entrar em um espaço onde a lógica não manda mais? O corpo treme, os olhos marejam, a pele arrepia sem motivo. São sinais. Mas não são sinais externos, são mensagens internas. É sua própria consciência batendo de volta, dizendo, acorde, você não é apenas o que pensava ser, mas é doloroso aceitar. Afinal, se você não é apenas isso, então quem é? E se o papel que você desempenhou até hoje não passar de uma farsa conveniente? Quantas máscaras você está pronto para arrancar de si mesmo? O silêncio tão evitado se revela como mestre. É nele que o turbilhão da mente perde força e que você começa a ouvir vozes que não vêm de fora. São sussurros antigos, memórias de antes do nascimento, ecos de uma sabedoria que não se apaga. Todt sempre disse, o que você chama de lembrança é apenas um fragmento de eternidade. Então, quando imagens estranhas surgem na sua mente, quando emoções desconhecidas invadem seu peito, não as rejeite. Elas são pistas. Elas são pedaços do mapa. Você vai continuar ignorando? Você acredita que o despertar traz apenas paz e clareza, mas isso é uma ilusão doce. O verdadeiro despertar primeiro traz caos, porque tudo o que estava escondido precisa emergir. A dor sufocada, a raiva guardada, as verdades negadas. É por isso que muitos acreditam que estão desmoronando, quando na verdade estão sendo reconstruídos. O caos é a demolição necessária para que a nova estrutura surja. A questão é, você vai abraçar o caos como aliado ou vai lutar contra ele até se exaurir? Há também a solidão, essa companheira inevitável. Porque quando você desperta, o mundo que você conhecia já não serve mais. As conversas parecem vazias, os lugares parecem pequenos, as pessoas parecem distantes. Você sente que ninguém entende o que você passa. Mas Todt ensina, a solidão é o útero da divindade. É nesse vazio de companhia que a sua alma começa a se escutar sem ruído externo. O que você chama de abandono é, na verdade, um convite para a intimidade consigo mesmo. Você consegue suportar essa intimidade? A cada passo, você percebe que não há retorno. O antigo se desfaz, o novo ainda não chegou. Você caminha sobre um fio invisível, suspenso entre dois mundos. É nesse limiar que a atualização se intensifica. Você sente o chão tremer, sente sua identidade se despedaçar, mas ainda assim continua. Por quê? Porque no fundo você sabe que não tem escolha. O chamado é maior que você. O destino não pede autorização. Ele apenas conduz.
E aqui reside o paradoxo mais profundo. Você acha que está buscando algo, mas na verdade é esse algo que está te buscando. Não é você quem persegue o despertar, é o despertar que persegue você. Não é você quem escolhe o momento, é o momento que escolhe você. E quando ele chega, nada pode deter. Não importa quantas desculpas você invente, não importa quantos medos invoque, o processo não recua. Você sente porque já foi tocado, e quem foi tocado jamais poderá voltar a dormir. A resistência ainda tenta se manter. Você se distrai, se ocupa, se engana, mas a cada vez o peso retorna. O universo não se cansa de repetir até que você compreenda. É uma espiral infinita, fugir, sentir, negar, voltar a sentir. Até que um dia, sem perceber, você se rende. E nessa rendição a luta cessa. Você não precisa mais controlar. Você não precisa mais resistir. E é nesse instante de entrega que o fluxo finalmente toma conta. A pergunta é, quando será sua rendição? E quando você finalmente se solta, descobre algo que não esperava. Aquilo que parecia destruição era apenas renascimento. A dor se torna força, o vazio se torna espaço, o caos se torna portal. Você percebe que o processo nunca foi contra você, sempre foi por você. Mas só agora, despido das ilusões, você é capaz de ver. Toth dizia que a verdade não precisa ser buscada, apenas revelada. E o que você sente neste momento é exatamente isso. A revelação que sempre esteve aqui, esperando que você estivesse pronto para olhar. Você começa a perceber que não é apenas o mundo que muda, é você que já não se encaixa mais no mundo que conhecia. Os lugares onde antes havia conforto agora parecem apertados. As conversas que antes distraíam agora soam vazias. E os desejos que antes moviam sua rotina agora não fazem sentido algum. Esse estranhamento não é sinal de perda, mas de deslocamento. É como se a pele antiga começasse a rachar, revelando algo que sempre esteve ali embaixo. Mas quem é esse novo ser que insiste em emergir de dentro de você? Há dias em que a sensação se torna tão intensa que parece impossível seguir em frente. O corpo dói, a mente se confunde e até respirar se torna pesado. Você tenta se convencer de que é apenas exaustão, apenas estresse, apenas mais uma fase. Mas em algum ponto secreto da sua consciência, você sabe que não é só isso. Há uma força invisível reorganizando tudo, e quanto mais você tenta resistir, mais violento o processo se torna. Você não está adoecendo, você está sendo reescrito. Mas por que dói tanto ser reconstruído? Talvez porque a reconstrução exige ruína. Nada novo pode nascer onde o velho ainda ocupa espaço. Toth Jerut dizia que a morte não é fim, mas transição, e que cada ciclo exige um sacrifício, a entrega do que você acreditava ser. A atualização não acontece porque você deseja. Ela acontece porque você não pode mais permanecer o mesmo. Esse é o ponto. A transformação não é escolha, é imposição da própria vida. Você pode fugir, adiar, negar. Mais cedo ou tarde, o chamado alcança você. Então, no meio desse redemoinho, surgem sinais que parecem perseguir sua atenção. Palavras repetidas em lugares diferentes. Símbolos que aparecem de forma insistente. Pessoas que cruzam seu caminho trazendo mensagens que você não pediu, mas que chegam com precisão milimétrica. Isso não é acaso. É o universo falando na única língua que não pode ser ignorada, a da repetição. Quantos sinais você já descartou, por medo de aceitar que algo muito maior está se comunicando diretamente com você? O medo, sempre ele, aparece como um guardião em cada curva. Você o sente como peso no estômago, como nó na garganta, como suor frio no meio da noite. E ainda assim, algo dentro de você insiste em caminhar. Porque no fundo, você intui que o medo não é o fim, mas a passagem. Ele existe para testar sua entrega, para medir até onde você confia no invisível. Você já se perguntou por que a coragem nunca nasce sem medo? Talvez porque a coragem não seja a ausência dele, mas a capacidade de atravessá-lo. A cada passo, você descobre que a jornada não é para fora, mas para dentro. Tudo o que procura, paz, sentido, verdade, nunca esteve fora do seu alcance.
Sempre esteve em silêncio, esperando que você se voltasse para dentro de si. Mas olhar para dentro é arriscado, porque lá vivem os fantasmas que você passou a vida tentando enterrar. No entanto, é exatamente nesse território obscuro que sua maior força está escondida. Lot ensinava que a luz mais pura só pode ser encontrada no coração da escuridão. Você está pronto para caminhar até lá? E enquanto essa caminhada acontece, você percebe que não está sozinho. Mesmo quando acredita estar perdido, há algo guiando cada passo. Chamam de destino, de intuição, de alma. Mas pouco importa o nome. A presença está ali, constante, silenciosa, firme. Ela te observa desde sempre, esperando o momento em que você finalmente pare de correr para fora e decida ouvir o chamado interno. E nesse instante, você entende. Não foi você quem procurou a atualização, foi ela que te encontrou. Mas ainda existe a dúvida que insiste em corroer. Até onde isso vai? Qual é o limite do que você pode suportar? E se no processo você perder tudo o que conhece, todos que ama, tudo o que construiu? A mente grita, pede garantias, exige promessas. Mas a atualização não oferece segurança. Ela oferece verdade. E a verdade às vezes destrói antes de libertar. Você tem coragem de caminhar sem garantias, sabendo que cada passo pode desmontar tudo o que você acreditava. No fundo, cada lágrima, cada arrepio, cada silêncio pesado que você sente não é punição, mas batismo. É a vida te marcando com símbolos invisíveis, te preparando para algo que não pode ser explicado, apenas vivido. Esse desconforto é a prova de que você está sendo conduzido para um ponto onde não haverá retorno. E talvez seja isso que mais assusta. A consciência de que, uma vez desperto, você jamais poderá dormir novamente. Você está disposto a pagar esse preço? E assim, a espiral se fecha ainda mais. Não há resposta fácil, não há atalho seguro. Há apenas o chamado, a dor e a promessa de algo que você ainda não pode compreender. Você sente porque precisa sentir. Você escuta porque não pode mais se calar. E o que pulsa dentro de você agora é mais do que emoção. É a atualização em andamento, já operando em cada célula, em cada pensamento, em cada memória. A pergunta que resta é simples e devastadora. Até quando você vai resistir ao que já começou? Você pensa que ainda há escolha, mas já não há. A cada dia, a cada respiro, a atualização se infiltra em você sem pedir licença, sem esperar sua permissão. Não importa quantas justificativas você crie, quantas distrações você invente, o processo está em curso. E é por isso que o desconforto cresce, como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado. Você já percebeu como até o silêncio agora parece carregar um peso insuportável? Não é silêncio comum, é silêncio grávido, cheio de algo prestes a explodir. Os sinais não param de te rondar. Você liga a televisão e uma frase parece ter sido dita diretamente para você. Anda na rua e uma palavra escrita em um muro grita como se fosse mensagem pessoal. Até os sonhos se repetem, trazendo imagens que você não consegue ignorar. Portas, espelhos, quedas, vozes. Você tenta reduzir a coincidência, mas não consegue negar a precisão. Toth Jehuti dizia que o universo fala através do que você menos espera, não com trovões, mas com murmúrios que só o desperto consegue decifrar. Então, por que esses sinais te perseguem como se você fosse escolhido? É nesse ponto que a mente começa a desmoronar. Você não sabe mais em quem confiar, nem mesmo em seus próprios pensamentos. Eles parecem embaralhados, como se alguém tivesse mexido nas gavetas da sua consciência. De repente, lembranças antigas surgem com força, e você começa a questionar se foram reais ou fabricadas. O que é memória? O que é ilusão? O que é programação? Essa confusão não é defeito, é processo. É a prova de que a atualização está desmontando os alicerces falsos para reconstruir em cima do real. Mas o que sobra quando tudo o que você acreditava começa a se desfazer? E há também o corpo que se rebela. Insônia, cansaço inexplicável, sensações físicas que não se encaixam em diagnósticos comuns.
Você se pergunta se está doente, mas a verdade é outra. Não é doença, é expansão. Cada célula está sendo recodificada, cada átomo realinhado a uma nova vibração. É desconfortável porque você nunca experimentou algo assim. É doloroso porque a matéria resiste ao novo. Mas e se o que você chama de dor for, na verdade, a marca de nascimento do seu novo estado de ser? O paradoxo é cruel. Ao mesmo tempo em que você teme estar perdendo tudo, sente no fundo que está ganhando algo que não pode ser explicado. É como se uma parte secreta sua soubesse que tudo isso faz sentido, mas ainda não revela a explicação completa. Essa parte sussurra no escuro. Confie mesmo sem entender. Mas como confiar em algo que desmonta tudo o que você conhecia? Como se entregar a uma força invisível que não dá garantias? É nesse dilema que a atualização testa a sua essência. Você confia ou resiste? E quando você menos espera, surge o loop. Você se pega revivendo emoções, conversas, erros. Situações que pareciam enterradas retornam com força, como se o universo quisesse garantir que você realmente aprendeu. É exaustivo, é desconcertante, mas também é necessário. Tosh dizia, o que não é transformado é repetido. Cada repetição é uma oportunidade disfarçada, um convite para quebrar o ciclo. Mas a questão é, até quando você vai permitir que os mesmos fantasmas ditem sua vida? É nesse terreno de caos que uma pergunta começa a latejar em você com força quase insuportável. Quem, afinal, está no controle? É você ou há algo maior guiando cada passo? Talvez sua vida inteira não tenha passado de um ensaio para este momento. Talvez todas as dores, todas as perdas, todas as quedas tenham sido parte de uma coreografia precisa para te trazer até aqui. Se for assim, você ainda tem coragem de acreditar em acaso? E se a verdade for ainda mais perturbadora? E se o que você sente não for apenas transformação, mas a lembrança de algo que você já viveu antes? E se essa atualização não for estreia, mas retorno? Toth revelava que o tempo é circular, que tudo o que parece começar já começou antes, em outras camadas. Então, talvez essa estranheza seja apenas reconhecimento. Você já passou por isso em outro ponto da espiral e agora revive para avançar além. Será que o déjà vu que você tanto sente não é falha da memória, mas eco de uma eternidade que insiste em te lembrar de quem você sempre foi? E agora a pergunta que você mais teme: até quando você pretende resistir? Porque não importa o quanto lute, o processo não vai parar. Ele não depende da sua vontade, não depende da sua compreensão, não depende da sua força. Ele apenas acontece. Você sente porque já está dentro dele. Você resiste porque ainda não entendeu que não há saída. E cada segundo em que você insiste em lutar contra, apenas prolonga o inevitável. Até quando você vai se punir tentando deter o que já começou? E aqui, no limite dessa espiral, você sente que algo maior do que palavras está prestes a emergir. É como se tudo ao redor se comprimisse, preparando o espaço para um impacto que ainda não pode ser nomeado. É sufocante, mas também é excitante. É assustador, mas também é libertador. Você sabe que não há mais volta. Você pressente que o próximo passo não será dado com pés, mas com alma. E talvez seja exatamente por isso que está aqui agora, ouvindo cada palavra como se fossem marteladas no fundo da sua consciência. Porque no fundo, você já sabe, nada do que conhecia sobreviverá. Há um instante em que tudo aquilo que parecia caótico começa a se organizar em silêncio dentro de você. Não é um fim, não é uma conclusão, é apenas o reconhecimento de que algo mudou de lugar, de que um espaço antes oculto agora pulsa aberto. Toth Jehuti ensinava que o verdadeiro despertar não se anuncia com fogos, mas com uma quietude carregada de eternidade. E é nessa quietude que você sente. Nada mais será igual, mesmo que tudo pareça igual. O eco das palavras que atravessaram sua consciência não se dissolve. Ele se expande, vibra, ressoa no espaço vazio entre seus pensamentos. Você já não escuta apenas com os ouvidos, mas com a pele, com os ossos, com a própria respiração.
Cada símbolo plantado ao longo da jornada agora germina em silêncio, como sementes que sabem exatamente o tempo de florescer. Você não precisa correr, não precisa entender. Precisa apenas permitir que cresçam. E no reflexo das suas memórias, algo se revela de modo quase invisível. As dores não foram inimigas, foram sinais. As quedas não foram castigo, foram portais. Os medos não foram barreiras, foram guardiões. Cada pedaço da espiral que percorremos estava aqui apenas para te lembrar daquilo que você sempre soube, mas tinha esquecido. O esquecimento foi necessário. O recordar é inevitável. Quando você fechar os olhos hoje, talvez descubra que não está sozinho dentro do silêncio. Há vozes que pertencem ao seu passado e ao seu futuro, cantando em uníssono a mesma melodia. E essa melodia sussurra que sua atualização não começa agora, porque já começou há muito tempo. O que muda é a sua percepção. O que desperta é a sua atenção. O que floresce é a sua coragem de permanecer. O universo não se apressa, mas também não se atrasa. Ele se dobra ao ritmo do seu coração. Cada batida é um lembrete de que o invisível te acompanha, de que não há perda, apenas transformação. Você não precisa mais temer o vazio, porque o vazio é o berço de tudo. É ali que a criação repousa antes de nascer. É ali que você repousa antes de renascer. E talvez a maior revelação seja essa: o que você buscava nunca esteve fora. Sempre esteve no centro do seu próprio ser, esperando que você tivesse coragem de encarar. Tote dizia que o templo sagrado não se ergue em pedra, mas em consciência. E agora você começa a vislumbrar a entrada desse templo dentro de si mesmo. Mas atravessá-lo é a escolha que só você pode fazer. Há perguntas que seguirão ecoando, mesmo quando este vídeo terminar. Quem você será quando não houver mais máscaras? O que restará quando o velho finalmente ruir? Quanto de si mesmo você está disposto a entregar para renascer? Essas perguntas não pedem resposta imediata, pedem apenas que você as carregue como chaves guardadas no fundo do coração. Um dia, quando menos esperar, elas abrirão portas. Talvez, nos próximos dias, você note pequenos sinais, um arrepio sem motivo, um silêncio mais profundo, uma palavra que ressoa de forma diferente. Não ignore. São lembretes de que o processo está vivo, de que a atualização continua acontecendo mesmo enquanto você esquece dela. A cada respiração algo se move, a cada lágrima algo se solta, a cada sorriso inesperado algo se revela. E agora, neste ponto, não há instrução, não há manual, não há mapa. Há apenas a certeza de que você foi tocado, e quem é tocado jamais volta a ser o mesmo. Permita que essa vibração permaneça em você como um eco que não silencia. Permita que ela seja o lembrete de que há mais, sempre mais, aguardando o momento certo de emergir. Se este despertar ressoou dentro de você, deixe que essa energia se espalhe. Compartilhe destas palavras como quem entrega uma chama, curta como quem reconhece um sinal, comente como quem confessa o que arde por dentro, inscreva-se como quem decide continuar a caminhada junto. Porque este não é o fim, é apenas o início de um eco que não pode mais ser contido. A verdade não chega quando você está pronto. A verdade chega quando não pode mais ser negada.